Olá, meus irmãos. No livro do Gênesis, capítulo 6, o escritor nos apresenta uma das histórias mais fantásticas do Antigo Testamento, que é a história de Noé. A Bíblia diz que nos dias de Noé, os homens eram maus, eram perversos, só queriam saber de casar-se e dar-se em casamento. Ou seja, eles só queriam viver os seus próprios desejos, seus desejos naturais e os desejos humanos da humanidade, e havia se esquecido do real propósito que é a humanidade, que fora criado para servir e adorar a Deus em santidade. E a Bíblia diz: naqueles dias subiu diante de Deus a sua narina, a narina de Deus, o pecado e a desobediência do povo. Chegou diante de Deus como um mau cheiro às suas narinas, e Deus então Deus resolve então punir a raça humana. Mas Deus encontra alguém em meio àquela podridão, em meio daquele pecado, em meio daquela desobediência. Deus escolhe alguém, Deus encontra alguém chamado Noé. É tudo que Deus conta, é encontrar alguém disposto a ser usado, a servi-lo, a adorá-lo e fazer a diferença. A Bíblia diz que Deus encontra Noé, e a Bíblia diz que Noé sim era diferente. Noé era reto, temente e andava com Deus. E a Bíblia diz que Deus dara a Noé um plano, Deus dara a ele um projeto e entrega a ele a planta de um projeto fantástico, que é a criação de uma arca. E a Bíblia diz que Noé faz a arca, e quando ele cria esta arca, 100 anos de construção, ele e seus 3 filhos, então constrói esta arca para salvar a sua família e aqueles que ouvirem a voz de que haveria um dilúvio. Mas a Bíblia diz que o povo não deu crédito à palavra de Noé, e Noé então consegue salvar a sua família. E a Bíblia nos faz entender que no dia do dilúvio Deus fez chover, e Noé e sua família e casal de cada animal entrou na arca conforme a palavra de Deus. Mas a primeira lição que Noé nos destaca e nos chama a atenção é que ele conseguiu salvar a sua própria família. Quantas das vezes pessoas que às vezes tentam lutar por uma vida melhor, tentam lutar por aquilo que é mais de conforto, mas não conseguem salvar a sua própria família. Até mesmo pessoas que são bem e podem aconselhar, são pessoas que podem dar uma boa instrução de como vencer, de como lutar, de como vencer as drogas, como vencer o alcoolismo, como vencer os vícios, mas às vezes é um bom aconselhador lá fora, mas dentro da sua família, dentro da sua casa, está perdendo seus filhos, aqueles que estão à sua volta. Então nós aprendemos com Noé. Noé não pôde salvar o mundo lá fora, mas ele fez o que pôde e salvou a sua própria família. A pergunta que não quer calar é o que é que você está fazendo pela sua família? Será que você está lutando para salvar ela? Será que você está lutando para manter a sua família, sua parentela dentro de um padrão espiritual? Noé conseguiu salvar a sua própria família. Mas o que nos chama a atenção ainda na criação da arca é que Noé conseguiu fazer com que os seus filhos não estivessem em julgo desigual. Como assim? O mundo estava em podridão, o mundo estava em uma época difícil, em que o povo virara as costas para Deus. Mas Noé, com a palavra de Deus, consegue atrair a presença, ou melhor, consegue chamar a atenção dos seus filhos para o projeto de Deus, que é a Arca da Aliança. Será a arca que salvara no dia do dilúvio? A pergunta dos nossos dias é: nós estamos conseguindo atrair a presença daquele que está ao nosso lado para a arca que é Cristo, a arca que salva e que liberta? Será que nós estamos turbiando entre dois caminhos? Será que nós estamos na igreja e olhando para o mundo? Ou será que estamos dentro da igreja, mas estamos olhando para Jesus, que é a arca que pode salvar a nossa vida? A segunda lição que Noé nos chama a atenção é que ele manteve o seu padrão espiritual.
no meio de uma época difícil, no meio de um período difícil da sua época, ele consegue manter o padrão espiritual. Eu sei que os nossos dias não são dias semelhantes, eu sei que os nossos dias são dias difíceis, são dias que até mesmo pensamos em desistir, mas Noé aqui é um exemplo para mim e para você de que é possível ouvir a voz de Deus e manter o seu padrão espiritual. Eu estou dizendo com essa palavra que você pode sim, nesses últimos dias, vencer orando, cantando, pregando, testificando da palavra de Deus no meio da sua família. A outra lição que nos chama a atenção de Noé é que Noé se fez cabeça e não cauda, ou seja, ele foi um representante da sua casa, representante da sua família, ele foi aquele que tomou a decisão. Eu quero te dizer neste momento que você pode tomar uma decisão, você pode sim orar, tomar uma atitude, ser o cabeça, ser o líder da tua casa, porque você é o sacerdote da sua casa. A Bíblia diz que Noé fez a diferença nos seus dias, tomando a direção do projeto. Eu quero vos dizer que nós somos a liderança dos últimos dias. Antes do arrebatamento da igreja, Deus conta com Noé, que prega, que evangeliza, que testifica, que anuncia que Jesus está voltando, e Jesus é a arca que pode salvar a nossa família. Mas uma outra lição que nos chama a atenção é que Noé consegue levar a sua família, colocar a família dentro da arca. Se eu tivesse que lhe dar uma palavra, eu lhe daria que a maior dificuldade de Noé não foi criar a arca. A maior dificuldade de Noé não foi colocar os animais dentro da arca. A maior dificuldade de Noé foi colocar a sua família dentro da arca. E eu já te explico por quê. Difícil. Às vezes a gente olha e diz, para Noé foi fácil, Noé fez a arca, Noé criou a arca, conforme a ordem de Deus, então era fácil para ele. Não. Tem momento da nossa vida que nem nossa família acredita, nem aquele que está ao nosso lado nos acredita. Mas Noé conseguiu colocar a sua família dentro da arca. Eu quero vos dizer nesse momento que talvez é difícil para você, mas continue orando, continue apresentando ao Senhor, porque para Ele nada é impossível. Ele pode vir com a cura, Ele pode vir com milagre, Ele pode salvar dentro da sua família, porque Noé conseguiu entrar com a sua família dentro da arca. E você também pode levar a salvação para a sua família e apresentando a Jesus, o nosso Senhor. Que Jesus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome do Senhor Jesus.